Seja muito bem-vindo ao programa Prova Final. Programa que é uma parceria entre a Rede LFG de Ensino e a TV Justiça. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, no qual desenvolveremos um assunto de grande relevo na prática e de grande incidência em concursos públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Alunos de todo o Brasil mandam suas perguntas para que possamos juntos responder aqui no estúdio. No terceiro e último bloco, o X da questão, quando resolveremos 2 questões que foram objeto de recentes concursos públicos no Brasil. O nosso tema de hoje é o regime de bens no casamento. Desenvolveremos todos os regimes de bens. Trataremos das principais características, das diferenças, do tratamento jurisprudencial de alguns deles e seus efeitos, inclusive, na sucessão, no falecimento de um dos cônjuges. Nosso tema do dia será desenvolvido no nosso primeiro bloco. E eu espero você. Regime de bens. Este é o nosso tema do dia. Um assunto que diz respeito a todos aqueles que se pretendem casar, que já se casaram ou até mesmo que se uniram estavelmente. Pelas regras dos regimes de bens, a lei estipula qual é o patrimônio de cada um dos cônjuges e qual é o patrimônio comum dos cônjuges. O Código Civil oferece 4 modelos básicos, modelos padrão de regimes de bens, e impõe um 5º regime a pessoas que estão em especiais e delicadas situações. É importante, desde já, ressaltar que nada impede as partes de realizarem, mediante um pacto nupcial, um mix de regimes. Sim, os nubentes podem estipular determinadas regras de um regime, determinadas regras de outro regime, e assim criar o seu próprio regime que lhes pareça mais conveniente. Nada impede também a criação de um regime próprio, um regime que a criatividade dos nubentes previu, estabeleceu e considerou mais adequado para a situação matrimonial e patrimonial do casal. Todavia, a imensa maioria dos casos, os casais costumam escolher um dos regimes oferecidos pela lei, um daqueles modelos, daqueles padrões estabelecidos pela lei, já com regras próprias, já com um sistema de regras, direitos e obrigações especificamente previstos no Código Civil. Vamos conversar sobre cada um dos 4 regimes que a lei preveu expressamente e depois falaremos também do regime que foi imposto pela lei, que foi determinado pela lei para algumas situações específicas, para algumas situações delicadas, detalhadas que o Código estabeleceu que seria imposto um regime específico para essas pessoas. O primeiro regime de bens que nós vamos tratar é o regime da comunhão universal de bens. Este regime era a regra. Este regime era o regime que se estabelecia caso as partes, os nubentes, não escolhessem nenhum regime. Era, portanto, chamado de regime legal, o regime que a lei estabelece caso as partes nada convencionassem. Isso perdurou até 1977, quando a Lei 6.515 deste ano alterou o regime legal para o da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão universal tem como característica principal e primordial a comunicação de
todos os bens presentes e futuros dos cônjuges ao se casar. Significa, portanto, que se, por exemplo, uma jovem riquíssima, que possui um patrimônio herdado, um patrimônio adquirido, no valor de 10 milhões de reais, se ela se casa em comunhão universal de bens com um rapaz de poucas posses, a partir do momento no qual o casamento foi devidamente celebrado, ela conta agora com 5 milhões de reais. E ele, que nada possuía, conta agora com 5 milhões de reais. Ou seja, é um regime que importa a comunicação de todos os bens dos cônjuges, salvo algumas exceções que trataremos adiante. Este regime de bens, como se percebe, é um regime que traz uma grave consequência, pois torna o outro cônjuge proprietário de metade de tudo o que o outro cônjuge trouxe, conquistou, herdou, recebeu de doação e etc. É, portanto, um regime que, em alguns casos, pode trazer algumas injustiças, especialmente pelo fato de que, após alguns meses de casamento, alguns anos de casamento, as partes resolvem se divorciar. E o cônjuge que nada trouxe levará metade de tudo o que o cônjuge rico trouxe para o casamento. Isso pode gerar graves situações de injustiça. É até por conta disso que, de 77 em diante, a lei preferiu optar pelo regime da comunhão parcial. Mas a pergunta que se faz é: o que se exclui da comunhão universal? Em outras palavras, o que não comunica na comunhão universal de bens? E a resposta é: não se comunicam na comunhão universal de bens os bens que foram gravados com cláusula de incomunicabilidade. Assim, por exemplo, o pai da noiva deu para ela um imóvel. E neste contrato de doação já estabeleceu a cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, o bem ficaria somente, apenas, na titularidade da filha, não se comunicando, não se dividindo com o marido dela. Então, o bem gravado com cláusula de incomunicabilidade é uma hipótese, é uma boa previsão da lei de não comunicação de um bem. É uma exceção, portanto, à grande regra geral de comunicação geral dos bens na comunhão universal. Também não se comunicam os bens gravados de fideicomisso. Fideicomisso, uma específica e difícil e rara substituição testamentária que não será analisada hoje. Também não se comunicam os soldos, montepios, pensões. Assim como não se comunicam os bens de uso pessoal, os bens e livros dedicados à profissão de cada um dos cônjuges. São bens incomunicáveis. Mas repare que são exceções que não têm grande repercussão prática. A grande regra geral, que deve ser bem clara, é: comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges. O segundo regime é o que foi determinado pelo Código Civil como sendo chamado de comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, podemos estabelecer como uma grande regra geral que cada cônjuge traz os seus bens pessoais, chamados de particulares, antes do casamento. Mas, mais especificamente, esses cônjuges herdam ou recebem doações dos seus parentes durante o casamento. E esses bens também não se comunicam. Esses bens também são chamados de particulares. Portanto, não se comunicam os bens que foram trazidos antes do casamento, os bens que durante o casamento
foram recebidos a título gratuito, como, por exemplo, herança e doação. Se você é casado, por exemplo, em comunhão parcial, e durante o casamento você herda um bem do seu avô, do seu bisavô, mesmo que esse direito hereditário venha durante o casamento, este bem não se comunicará com o seu cônjuge. Este bem é um bem particular. Importante regra da comunhão parcial. Os frutos dos bens particulares, essa casa que você herdou do seu avô, do seu bisavô, os frutos destes bens comunicam-se. De modo que se você alugar a casa que você herdou do seu bisavô, este aluguel pertence a ambos os cônjuges. Este aluguel comunica. E, portanto, não pense que os bens particulares, absolutamente incomunicáveis, os seus frutos também não se comunicam. Não é verdade. Nesse caso, pode-se até dizer que o bem acessório não seguirá o principal. Porque o fruto é um acessório do principal. E neste caso, o bem principal é incomunicável, é particular de cada cônjuge, mas o seu acessório, o seu fruto, comunica. Outra regra também interessante na comunhão parcial é a comunicabilidade, ou seja, a comunicação dos bens adquiridos por fato eventual, ainda que sem o concurso do trabalho ou da colaboração do outro. Desse modo, um bem adquirido em loteria, um bem adquirido num programa de TV, um bem adquirido no bingo, ele é fruto de comunicação no regime da comunhão parcial de bens. Um último detalhe importante deste importantíssimo regime de bens é a não comunicabilidade dos chamados bens subrogados. Verifica-se quando um dos cônjuges aliena um bem particular que ele trouxe antes do casamento, que ele herdou durante o casamento, que ele recebeu de doação, mesmo durante o casamento, mas que ele vendeu, ele alienou esse bem. E com o dinheiro recebido, ele compra outro bem durante o matrimônio. Este bem também é incomunicável, é um bem particular de cada cônjuge. Outro regime de bens, muito importante, estabelecido pela lei, é o regime da separação convencional de bens. Pelo regime da separação convencional de bens, as partes se estabelecem num pacto antenupcial a disposição de que não pretendem a comunicação de nenhum bem. Significa que cada cônjuge terá livre disposição sobre os seus bens. Cada cônjuge terá um patrimônio próprio, um patrimônio separado. Patrimônio este que não se comunicará em nenhuma hipótese. É um regime que atualmente vem sendo muito adotado pelos casais, que pretendem se unir em afeto, que pretendem formar uma família, mas que pretendem manter a independência patrimonial. Este regime, essa estipulação no pacto antinupcial, que sempre requer escritura pública como requisito de validade, este regime será aplicado, terá grande importância, grande eficácia na hipótese de divórcio. Ou seja, quando as partes se divorciarem, cada uma levará consigo os seus bens particulares, não havendo comunicação desses bens. Cada um levará o seu próprio patrimônio particular, patrimônio este que foi administrado separadamente, isoladamente, por cada um dos cônjuges. O detalhe, e que não será objeto da nossa conversa de hoje, é que, a despeito de não haver comunicação desses bens no divórcio, caso um dos cônjuges faleça, estando casado com o outro, o cônjuge sobrevivente terá direito de herdar sobre o patrimônio do falecido, ainda que casado sob o regime
da separação convencional de bens. Há quem diga que é uma pegadinha da lei. Sim, porque nós estipulamos que o que é meu e o que é seu, mas quando um deles falece, o sobrevivente herda sobre o patrimônio do falecido, disputando inclusive com filhos do falecido, que nem sempre são filhos do cônjuge sobrevivente, agora herdeiro. A lei assim determinou, pela simples razão de que não pretendia ver aquela cônjuge sobrevivente sem meação e também sem sucessão, no momento que também está sem o cônjuge que já faleceu. O outro regime que a lei prevê como modelo, como padrão, chama-se participação final nos aquestos. É um regime que poderíamos chamar de híbrido. É um regime que ele tem duas fases bem distintas. Durante o matrimônio, durante o casamento, prevalecem as regras de uma separação convencional. Cada cônjuge terá o seu próprio e específico patrimônio. Cada cônjuge administrará o seu próprio patrimônio, podendo, inclusive, alienar bens sem vênia conjugal, desde que o pacto tenha assim estabelecido. Mas o importante é que não há comunicação, nesta primeira fase, dos bens que forem adquiridos onerosamente pelos cônjuges. Nesta primeira fase, este regime assemelha-se muito à separação convencional, porque cada um tem o seu próprio patrimônio e o administra livremente. A segunda fase deste regime equivale a uma comunhão parcial, porque ao fim do casamento, na morte ou no divórcio, para citar as mais frequentes, no fim do casamento, deverá se estabelecer uma apuração de haveres, quase como se estivéssemos diante de uma sociedade empresária. Deve-se estabelecer uma apuração para verificar o quanto cada um recebeu, quanto cada cônjuge ganhou durante o casamento. E estabelecer, então, uma verdadeira participação societária na aquisição alheia. De modo que, numa fórmula um pouco simplória, podemos dizer que cada cônjuge terá direito à metade do que o outro ganhou durante a constância do casamento. A lei entende que se foi adquirido durante a constância do casamento de forma onerosa, deve ter havido, sem dúvida, uma colaboração direta ou indireta do outro cônjuge, que foi o seu grande companheiro de vida. De modo que este outro cônjuge teria, portanto, direito a participar em 50% das aquisições alheias. O regime de participação final nos aquestos é um regime de difícil implementação prática, um regime de difícil concretização, porque estabelece praticamente uma sociedade comercial com a exigência prática de livros contábeis, de grandes fórmulas matemáticas e de balanços gerais estabelecidos, o que nem sempre é de fácil concretização. O último regime não é um regime estabelecido à disposição das partes. Não é um modelo oferecido pela lei às partes, mas sim é um regime imposto. É um regime obrigatório para algumas pessoas que estão em algumas específicas situações. É o regime da separação obrigatória de bens. Ou seja, a lei impõe, a lei exige o regime de separação para algumas pessoas, previstas no artigo 1641. Essas pessoas são aquelas que se casam acima dos 70 anos de idade, ou aquelas que se casam debaixo de uma condição suspensiva do casamento prevista no 1523, que são situações raras.
E por último, também casam sob separação obrigatória de bens as pessoas que dependam, para se casar, de um suprimento, de uma autorização judicial. Por conta de contingências, por conta de casos concretos, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 377, há muitas décadas, estabelecendo que no regime de separação obrigatória de bens, haveria a comunicação dos bens adquiridos durante a constância do casamento. Fácil perceber que esta súmula acabou transformando a separação obrigatória numa comunhão parcial de bens, o que gerou, em alguns casos, grandes injustiças. Existe hoje, depois da edição do Código de 2003, que entrou em vigor em 2003, uma grande polêmica doutrinária e até jurisprudencial para saber se esta súmula mantém a sua aplicação e a sua eficácia após a entrada em vigor do Código Civil de 2003, que entrou em vigor neste ano, 2003. Há uma primeira corrente que diz que a súmula permanece válida, permanece eficaz e, portanto, o regime que era para ser de separação obrigatória, na prática, transforma-se em comunhão parcial. Ao passo que a segunda corrente estabelece que não, que a partir de 2003, com a vigência do Código Civil, esta súmula caiu por terra e não tem mais aplicação. E, portanto, o regime de separação obrigatória, de fato e na prática, separa os patrimônios dos cônjuges que casaram naquelas hipóteses mencionadas. Por último, vale frisar que o Código de 2003, ele permite aos cônjuges alterar o regime de bens mediante pedido judicial. É uma regra que prevê esta possibilidade de alteração do regime durante o casamento e a maioria da doutrina entende com efeitos ex tunc, com efeitos retroativos. O que, em alguns casos, é de grande utilidade, de grande valia, de grande auxílio prático para muitos casais. Por último, é importante frisar que de 2003 em diante, a escolha do regime de bens tem implicação não apenas na meação dos bens, não apenas na participação dos bens do outro cônjuge numa hipótese de divórcio. É importante frisar que de 2003 para frente, quando você escolhe o regime de bens no qual você se casará com o seu cônjuge, existe uma grande repercussão, existe uma grande consequência no que se refere aos direitos sucessórios, especialmente quando o cônjuge falecido deixa descendentes, deixa filhos, deixa netos, deixa bisnetos. Portanto, a escolha do regime de bens hoje tem dupla importância. Primeiro, para uma hipótese de divórcio. E segundo, nas regras sucessórias, nas quais o cônjuge sobrevivente irá ou não herdar por conta justamente do regime que foi adotado. Mas isso será objeto de um próximo programa, de um próximo tema do dia. Hoje, encerramos por aqui. E vamos agora para o nosso próximo bloco. Pergunte ao professor. Eu conto com você. Iniciamos então o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Alunos de todo o Brasil mandam suas perguntas para que possamos aqui no estúdio responder conjuntamente e eventualmente tirar dúvidas que são comuns entre os nossos diversos alunos. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual é a diferença entre meação e sucessão? Jéssica, esta é uma das perguntas mais comuns, mais corriqueiras sobre direito de família e direito das sucessões. A meação é exatamente a participação que cabe
a um dos cônjuges sempre que o casamento chega ao fim. E o casamento chega ao fim de duas formas principais, mais práticas: o divórcio e a morte. No divórcio, cada um levará o seu patrimônio particular e, eventualmente, a meação sobre os bens que foram construídos durante a constância do casamento. De modo que, por exemplo, no casamento sob comunhão parcial, regime que é o mais comum no Brasil, cada um dos cônjuges, no momento em que divorciam, eles levam os seus bens particulares e também efetuam uma meação sobre os bens que foram adquiridos onerosamente durante a constância do casamento, durante a vigência daquele casamento. De modo que bens particulares para cada um deles e meação sobre os bens que foram adquiridos durante a constância do casamento. Mas repare que nesta hipótese de comunhão parcial que eu estou mencionando, nesta hipótese ocorreu um divórcio. Não haveria o menor sentido, não haveria o menor cabimento em falarmos aqui sobre uma sucessão, pela óbvia razão de que ambos estão vivos e apenas decidiram se divorciar. Num outro exemplo, no regime da comunhão universal, quando chega o momento do divórcio, o juiz deverá fazer uma apuração, ou mesmo as partes, às vezes, por um acordo amigável, fazem uma apuração de qual patrimônio caberá a qual cônjuge. Ou seja, vamos estabelecer uma divisão de bens, fazendo uma meação para cada um deles, correspondente a 50% de todo o patrimônio do casal. O que veio antes, o que veio depois, o que veio herdado, comprado, adquirido onerosamente. Faz-se uma meação e cada um leva o seu patrimônio fruto desta meação. De novo, é evidente que não há, neste caso, neste exemplo mencionado, sucessão, pelo simples fato de que as partes estão vivas e só houve o divórcio. Num último exemplo, numa separação convencional de bens, não haverá meação. No divórcio, cada um levará o seu patrimônio particular, cada um levará o que trouxe ao casamento e o que construiu durante o casamento. Mas não se fala em meação, porque o regime da separação convencional implica numa distribuição bem separada de patrimônios. Cada um levando, cada um tendo para si o patrimônio que trouxe ao casamento e que construiu durante o casamento. Não há, portanto, nesta hipótese, meação. Sucessão é o direito que a lei concede a algumas pessoas de herdar patrimônio de uma pessoa que já faleceu. O que confunde muitos alunos é que esse direito de herdar sobre o patrimônio de alguém falecido muitas vezes acontece entre cônjuges. E aí o aluno confunde a meação que foi recebida porque o casamento chegou ao fim com a morte e o direito de sucessão, que é aquele direito assegurado a algumas pessoas, inclusive alguns cônjuges, de receber patrimônio de uma pessoa que morreu. Esses dois institutos não podem ser confundidos. Vamos exemplificar com o regime da comunhão universal. O direito de meação, quando um dos cônjuges falecer, será entregue ao outro pelo simples fato de que o casamento chegou ao fim. O casamento terminou. E, portanto, cada cônjuge levará metade do patrimônio componente do casal. Mas, neste caso, concorrendo com filhos, a lei entendeu melhor não atribuir direito sucessório, não atribuir herança de um cônjuge em relação ao outro. Justamente porque entendeu que
já houve uma meação muito grande. Já houve uma participação de alta monta no que se refere à meação dos bens. Logo, não haveria por que existir sucessão. Não haveria por que existir direito hereditário entre os cônjuges. No regime da separação convencional, justamente o contrário. Como não ocorreu meação quando do fim do casamento, como não houve meação quando o casamento terminou pela morte de um dos cônjuges, a lei entendeu que seria adequado conceder direito sucessório. A lei entendeu que seria adequado que um cônjuge herdasse do outro, mesmo que concorresse com descendentes do falecido. Logo, repara a diferença. Na separação convencional, não haverá meação, mas haverá sucessão. Essa é a diferença básica e muito importante. No inventário de uma pessoa que faleceu casada, o primeiro passo é se estabelecer a meação dos bens. A parte que cabe ao cônjuge sobrevivente na aquisição daqueles bens, ou a parte que coube por conta da comunhão universal, por conta exclusivamente do direito de mear, do direito de meação. Este patrimônio, fruto da meação, não está sujeito à tributação. O patrimônio sujeito à tributação é justamente o patrimônio da sucessão. Ou seja, os bens que virão por conta da morte do cônjuge falecido para o cônjuge sobrevivente e demais herdeiros. Mas o patrimônio fruto de meação está livre de imposto. É uma hipótese, inclusive, de não incidência, porque nem fato gerador ocorreu. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Qual é mais vantajoso, casar ou se unir estavelmente? Boa pergunta, Renato. Qual é mais vantajoso, né? Um casamento ou uma união estável? Renato, há regras diferentes, realmente, para casamento e para união estável. Há regras que são totalmente separadas, inclusive em artigos separados. Pode-se dizer, num primeiro momento, que o regime da comunhão parcial é o regime legal, o regime previsto para a união estável. De modo que, se as partes se unem estavelmente e não fazem um contrato de convivência, não estabelecem ali o equivalente ao pacto antinupcial do casamento, chamado contrato de convivência, o regime será o regime da comunhão parcial. O que será diferente será o direito sucessório. Então, vamos entender. Numa hipótese de um casamento sob comunhão parcial e uma união estável, no qual se cria uma situação de comunhão parcial, no mais das vezes, casamento sob comunhão parcial, união estável sob comunhão parcial. Imagine que esses dois casais, daqui 15 anos, se divorciam. O termo divorciar não é aplicado para a união estável, mas, enfim, existe ali o término da união estável e existe o divórcio no casamento. Nesta hipótese, haverá uma absoluta igualdade. Porque, como é comunhão parcial nos dois casos, ao término da união estável, ao término do casamento, haverá ali a meação dos bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento e durante a constância da união estável, só que os bens particulares de cada um serão levados por esses cônjuges, por esses conviventes, e não haverá comunicação desses bens. De modo que, para falar num término em vida do casamento ou da união estável, realmente não há grandes diferenças entre casamento e união estável. Diferença haverá quando um dos cônjuges ou conviventes falecer. Aí as regras são realmente diferentes. Porque no casamento, o artigo 1829 estabelece
que o cônjuge casado sob comunhão parcial e que se tornou viúvo, ele herdará sobre os bens particulares do cônjuge falecido, quando estiver disputando com filhos. Repetindo, o cônjuge sobrevivente, que foi casado em comunhão parcial de bens, ele herda justamente onde não meou. Ele herda lá nos bens particulares do cônjuge que faleceu. Esse é o direito que o cônjuge terá, de participar, de herdar nos bens particulares do cônjuge falecido. Por sua vez, o artigo 1790 do Código Civil estabelece que na hipótese de união estável, a regra é outra. Na hipótese de união estável, o convivente sobrevivente, além de mear nos bens comuns, nos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, ele ainda herdará sobre a meação que coube ao falecido na meação dos bens comuns. Ou seja, o direito sucessório do convivente de união estável, ele limita-se justamente aos bens que foram adquiridos na constância daquela união estável. Ao passo que no casamento sob comunhão parcial, a herança se dará sobre os bens particulares. Qual dos dois é melhor? Depende onde está a maior parte do patrimônio. Se aquele cônjuge falecido tinha imensa quantidade de bens particulares, o melhor é casar. Porque então, aquele cônjuge sobrevivente herdará sobre os particulares. Se, por outro lado, este casal construiu durante a sua convivência um grande patrimônio, não trazendo bens particulares, a melhor solução é mesmo a união estável. Porque então o cônjuge sobrevivente herdará sobre uma massa patrimonial maior do que os bens particulares. Essas, portanto, as diferenças básicas entre casamento e união estável, especialmente no que se refere ao direito sucessório. Mas, evidentemente, que fica a observação. Depende de cada caso concreto, de cada regime escolhido, de cada massa patrimonial que compõe o patrimônio do casal. Vamos, portanto, à nossa terceira pergunta. Pai quer doar uma casa para a filha que já é casada em comunhão parcial. Precisa de cláusula de incomunicabilidade? Veja, o seu exemplo é muito comum. O pai quer doar uma casa para a sua filha. Só que ele tem uma certa preocupação, porque essa filha é casada. Na sua pergunta, a filha era casada em comunhão parcial de bens. Logo, este pai não precisa se preocupar em gravar o bem com cláusula de incomunicabilidade. Porque quando ele doa este bem para a filha, mesmo durante o casamento dela, este bem é fruto de doação. Este bem foi recebido a título gratuito. E como foi recebido a título gratuito, ele não se comunicará com o patrimônio do outro cônjuge, justamente porque o regime é de comunhão parcial de bens. A comunicação de um bem doado ocorre antes ou durante o casamento, essa doação ocorre no regime da comunhão universal, não no regime da comunhão parcial. De modo que, especificamente, com a preocupação daquele genro, especificamente preocupado com o casamento da filha atual, com aquele específico genro, não haveria necessidade de gravar o bem com cláusula de incomunicabilidade. Porque esse bem já é incomunicável por conta mesmo do regime de bens adotado entre eles. O máximo que se poderia argumentar, mas assim num excesso de zelo e preocupação futuro, é que o pai estaria porventura preocupado com o futuro
novo casamento da sua filha. Então ela divorciaria deste atual cônjuge e daqui 10, 15 anos se casaria com um novo marido, aí sim sob comunhão universal. E neste caso, se o bem não foi gravado com cláusula de incomunicabilidade, aí haveria a comunicação. Mesmo de um bem doado antes do casamento, sim. Porque lembre-se, na comunhão universal, como grande regra geral, ocorre a comunicação do bem, mesmo que ele tenha sido doado antes do casamento. De modo, então, que gravar um bem com cláusula de incomunicabilidade quando a filha é casada em comunhão parcial, especificamente para aquele casamento em vigor, não há nenhum sentido, não há nenhuma implicação prática, porque o próprio regime da comunhão parcial já afasta, já deixa incomunicável o bem que foi doado antes ou durante o casamento. A preocupação seria, talvez no futuro, com o novo casamento da filha, aí sim sob comunhão universal. Nesse específico caso, e raro, a cláusula de incomunicabilidade teria uma boa vantagem. Vamos para a quarta pergunta. É possível criar um regime de bens próprio e específico para o casal? Sim, é possível criar um regime de bens próprio específico para o casal. Sim, é possível. De duas maneiras. As partes podem criar, debaixo de sua própria criatividade, de sua própria imaginação, um regime que ninguém havia previsto antes. Um regime que eles entenderam adequado para o casal. Não há nenhum problema quanto a isso. A segunda maneira é fazer uma mistura de regimes. É fazer ali, pegar algumas regras da comunhão universal, outras regras da comunhão parcial, para os diferentes bens do casal. Não há impedimento quanto a isso. O que é vedado, até por questão de isonomia, é estabelecer que para a esposa tudo se comunicará. Portanto, tudo que o marido trouxe se comunica para a esposa. E para o marido só se comunicará o que foi adquirido durante. Esse tipo de regra é proibido porque você está prevendo uma regra diferente para cada cônjuge. Você está absolutamente criando o famoso regime que as esposas adoram, né, no sentido de que o que é do marido é nosso e o que é da esposa é dela. Aí não pode. Agora, as partes podem, por exemplo, estabelecer que aquele apartamento que foi adquirido pela noiva, pagando em prestações, e que já pagou 80% das prestações, mas que ela terminará de pagar durante o casamento, para aquele específico bem, estabelece-se uma separação convencional. Pronto. A hora que ela quita o apartamento durante o casamento, ela não tem que dividir o apartamento com o marido. É uma regra justa, salutar e perfeitamente possível. Pode-se estabelecer também, por outro lado, que aquele bem que o noivo está pagando, mas com a ajuda da sua noiva, ele, mesmo quitado antes do matrimônio, pertencerá aos dois. Porque para aquele específico bem, nós vamos aplicar as regras da comunhão universal. Então veja, nada impede se estabelecer regras diferentes, regras separadas de cada regime, criando um regime autônomo. Essa é uma previsão absolutamente possível que as partes podem escolher criar um regime próprio e único para o seu caso concreto. Vamos, portanto, para a quinta e última pergunta. Na concorrência com descendentes, por que a viúva herda na separação convencional e não herda na comunhão universal? Mateus, esta é uma indignação de muitos alunos, né? Como que a esposa viúva vai herdar do seu marido, sendo que ela estabeleceu um pacto antinupcial de separação convencional de bens, dizendo que o que é meu, o que é seu e ponto final. E agora ele falece e ela herda sobre o patrimônio dele, disputando com filhos dele, que nem sempre são filhos dela. Veja, a resposta a essa pergunta é até simples. O código entendeu, o legislador entendeu
que, nesta hipótese, a esposa casada sob separação convencional de bens e que ficou viúva, ou o esposo que ficou viúvo, essas pessoas teriam uma meação muito fraca. Aliás, não teriam meação por conta justamente do regime adotado. E agora estão, normalmente, em idade avançada, sem o cônjuge que faleceu e sem meação. Não haveria sentido em deixar essa pessoa totalmente desamparada, portanto, a lei lhe atribuiu sucessão. Já na comunhão universal, tendo em vista que a meação é muito grande e sobre um patrimônio muito grande, a lei entendeu que não haveria necessidade de se entregar a sucessão a esta pessoa, a este cônjuge sobrevivente. Mas esses direitos sucessórios todos serão tratados num breve programa prova final. Nosso terceiro e último bloco é o X da questão, no qual resolveremos duas questões de concursos públicos recentes e que serão então objeto de profunda análise por nós. Eu conto com você. Iniciamos então o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Resolveremos dois testes que foram objetos de concursos públicos recentes e que trazem justamente à tona o nosso tema do dia, o regime de bens entre os cônjuges. Vamos resolver então estes dois testes conjuntamente. Primeiro teste, magistratura de Goiânia. No regime de Goiás, perdão, no regime da comunhão parcial de bens, pertencem a ambos os cônjuges. Repare, portanto, que ele está dizendo que no regime da comunhão parcial, ele quer que você identifique nesta questão o que será comunicável, né? Pertencem a ambos os cônjuges. A. Os frutos dos bens comuns percebidos na constância do casamento, ficando excluídos aqueles decorrentes dos bens particulares, ainda que percebidos na constância do casamento. A alternativa A, ela na sua primeira metade, ela está correta. Vamos voltar à tela. A alternativa A diz: comunicam-se, portanto, os frutos de bens comuns percebidos na constância do casamento. Até aqui está correto. Após a vírgula, ele diz: ficam excluídos os decorrentes dos bens particulares. É aí que está o erro da alternativa A. Porque, como nós falamos durante o primeiro bloco, os frutos dos bens particulares, eles se comunicam entre os cônjuges. De modo que, se você trouxe para o casamento um apartamento que é só seu, que você recebeu de doação antes de casar, e você aluga este apartamento durante o casamento, os aluguéis que representam frutos desse bem em particular, eles se comunicarão com o outro cônjuge. De modo que haverá, portanto, sim, uma comunicação no que se refere aos frutos destes bens particulares. Então a alternativa A está errada. Vamos para a próxima, alternativa B. Comunicam-se somente os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Veja, o problema desta alternativa é a palavra somente, porque, como acabamos de dizer, frutos de bens particulares também se comunicam. Então, não é somente os bens adquiridos na constância do casamento que se comunicam, certo? Então, nós vamos tentar procurar uma alternativa que seja mais completa do que a alternativa B. Alternativa C. Comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, e os adquiridos por fato eventual, mesmo sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Essa alternativa está correta, porque comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, mesmo que em nome apenas de um dos cônjuges, e também os adquiridos por fato eventual. E ainda ele não colocou a palavra somente, portanto ele não excluiu, não afastou a possibilidade aí de outros bens, né?
e outros bens que compõem a meação, por exemplo, os frutos dos bens particulares. De modo, então, que a alternativa C está correta, parece mesmo a mais adequada. Vamos apenas analisar as demais para nos certificar. A alternativa D. Comunicam-se os bens havidos por doação a um dos cônjuges e os adquiridos a título oneroso na constância do casamento. A alternativa D está errada, porque bens havidos por doação, eles não se comunicam. Então, os bens havidos por doação, eles não se comunicam na comunhão parcial de bens. E as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge e a herança que cada um deles receber, se não gravada com cláusula de incomunicabilidade. Está errado, porque a letra E diz que a herança que cada cônjuge recebe, ela se comunicará. E isso está errado, a herança não se comunica. Bens adquiridos a título de herança ou mesmo de doação, mesmo que esta herança ou essa doação ocorram durante o matrimônio, esses bens são incomunicáveis. Não há, portanto, comunicação de bens havidos por herança ou por doação no regime da comunhão parcial de bens. Então, a alternativa correta mesmo é a C, conforme havíamos mencionado. Vamos, portanto, à nossa segunda questão da magistratura de Pernambuco de 2011. Uma prova realizada, elaborada pela FCC. Sendo o casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens, entram na comunhão aqueles adquiridos na constância da sociedade conjugal. Vírgula. Vamos ver então as alternativas. Então ele quer saber quais são os bens que se comunicam. A de amor, apenas a título oneroso por ambos os cônjuges. Veja, ela contém duas impropriedades. Primeiro, a palavra apenas. E segundo, adquirido a título oneroso por ambos os cônjuges. Não necessariamente. Na comunhão parcial de bens, quando um cônjuge adquire onerosamente um bem durante o casamento, já há comunicação com outro cônjuge no que se refere a este bem. De modo, então, que a alternativa A, neste caso, que nós estamos vendo aí, ela está errada. B. Considerados os instrumentos de profissão pertencentes a cada um dos cônjuges. Está errado. A alternativa B está errada porque os bens que compõem aí os instrumentos de profissão de cada um dos cônjuges, eles são incomunicáveis. Esses bens não são objeto de comunicação, mesmo no regime da comunhão parcial de bens, mesmo na comunhão universal. Esta regra vale também para a comunhão universal. Letra C, alternativa C. Comunicam-se então os bens recebidos pela herança recebida por qualquer dos cônjuges, salvo cláusula testamentária impondo a incomunicabilidade. Veja, herança recebida por qualquer dos cônjuges, antes ou durante o matrimônio, não se comunica no regime da comunhão parcial de bens. Dali a alguns anos eles se divorciam e o que você recebeu de herança pertence apenas e exclusivamente a você, então não há comunicação desses bens. Está errada também a alternativa C. A alternativa D de dado diz que se comunicam os bens recebidos por doação a qualquer dos cônjuges. Já mencionamos hoje, já conversamos, que os bens recebidos por doação, eles não se comunicam na comunhão parcial de bens. Antes ou durante o casamento, a doação realizada para um dos cônjuges não se comunica com o outro cônjuge, não há comunicação de doação. E a alternativa E, portanto, a única que restou, correta, comunicam-se os bens por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Ele não se limitou a esses bens, ele não disse somente por fato eventual, ele disse por fato eventual, e, portanto, a alternativa E parece mesmo a mais adequada, a mais correta, é, portanto, o gabarito desta nossa segunda questão, encerrando, portanto, o terceiro bloco, o X da questão.
De modo, então, que com isso encerramos mais um programa Prova Final, programa que é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Gostaríamos de manter contato com nossos alunos, com nossos espectadores, mediante os diversos canais de comunicação. Meu e-mail é gustavo@usp.br e o Twitter, o @Gustavo_Nicolau. Terei imenso prazer de manter contato com você, solucionar eventuais dúvidas, esclarecimentos e conto com você no nosso próximo programa Prova Final. Até lá!